A ADPF 186 trata de arguição de descumprimento de preceito fundamental, interposto pelo Partido Democratas contra a Universidade Federal de Brasília, UNB. O partido pede, por meio de liminar, a declaração de inconstitucionalidade de atos da universidade, mais especificamente do Plano de Metas para a Integração Social, Étnica e Racial, que em seus itens dispõe sobre a disponibilização, durante 10 anos, de 20% das vagas do vestibular para estudantes negros em todos os cursos oferecidos pela universidade, assim como disponibilizar também, por um período de 10 anos, um pequeno número de vagas para índios de todos os estados brasileiros, além de alocar bolsas e propiciar moradias para esses mesmos alunos que se encontrarem em situação de carência. Segundo o requerente, esses atos ofendem diversos artigos da Constituição Federal, como o artigo 1º, que em seu inciso 3º fala sobre a dignidade da pessoa humana, também o artigo 3º, que em seu inciso 4º diz que a obrigação do Estado promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação, assim como o artigo 4º, que em seu inciso 8º repudia tanto o terrorismo quanto o racismo. É como se o requerente invertesse a lógica e afirmasse que os programas de ação afirmativa são racistas e ferem a dignidade dos negros. Não é que seja agradável para um jovem ser cotista, não é agradável, mas não tem outro caminho, né? E as políticas afirmativas, especialmente de cotas raciais, elas estão dizendo por si só, né? Eu, infelizmente, não fui uma cotista, mas eu poderia ter sido, e aí, em vez de eu me formar com 35 anos, eu me formaria com 25 anos. Então, eu demorei 10 anos para conseguir sanar esse déficit na minha vida. Sweeter the present, whether it's a university degree or a high-paying corporate job, the more backlash there will be against a program that seems to be giving someone unfair advantage. But one thing that I would stress is that these programs look for talent. They want to cultivate excellence. They are not just letting in the unqualified because they happen to be black or because of their gender. That is not what they're designed to do. O partido prossegue afirmando que ninguém é excluído no Brasil pelo simples fato de ser negro e acusa tanto a universidade quanto aqueles que apoiam o sistema de cotas de introduzir no nosso país um problema estrangeiro, visto que aqui, por conta da nossa intensa miscigenação, não contamos com esse tipo de exclusão. Concepção que se aproxima, e muito, daquela encontrada no período da ditadura militar. O golpe militar de 1964 desarticulou o movimento negro. A discussão pública sobre a questão racial foi banida e os militantes foram acusados pelos militares de criar um problema que não existia. No ano que eu entrei, 0,9% dos estudantes de medicina de São Paulo, do estado de São Paulo, eram negros. É menos de 1%. A nível nacional chegava a míseros 2,7%. Então, se eu não consigo diagnosticar que vivemos num país racista, porque vivemos num país racista, como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai combater algo que a gente não admite que existe? Segundo o DEM, cotas para negros nas universidades geram a consciência estatal de raça, promovem a ofensa arbitrária ao princípio da igualdade, gerando discriminação e reversa em relação aos brancos pobres, além de favorecerem a classe média negra. A afirmação, que além de não condizer com a realidade, pois, segundo o IBGE, entre os 10% mais pobres, 75% são negros, demonstra também, se não um mau caratismo, uma imensa ignorância em relação ao sistema de cotas. A distribuição das vagas nas universidades com sistema de cotas se dá da seguinte forma: 50% das vagas são destinadas a ampla concorrência, isto é, a alunos independentemente de sua renda ou etnia. Já os outros 50% são destinados exclusivamente às cotas sociais, ou seja, àqueles alunos que tenham realizado a totalidade do seu ensino na rede pública. Dentre as vagas destinadas exclusivamente à escola pública, tem-se uma segunda divisão. 50% são destinados àqueles alunos
que tenha sua renda igual ou menor a um salário mínimo e meio, enquanto os outros 50% são destinados àqueles que têm sua renda maior que esse mesmo valor. Agora, nesse último momento é que entram mais especificamente as cotas étnico-raciais. A UFSC, por exemplo, em 2019, decretou uma fração de 32% das cotas sociais destinadas a pretos, pardos e indígenas, das quais 8% serão reservadas a pessoas com deficiência. Das vagas destinadas às pessoas pobres, 32% seriam preenchidas por pretos, pardos e indígenas, enquanto 68% ficariam exclusivamente para brancos, o que desmistifica, por certo, a afirmação do partido que o sistema de cotas prejudica os brancos pobres. Desse modo, no caso da UFSC, por exemplo, do total de vagas destinadas ao ingresso na universidade, apenas 16% seriam preenchidas por pretos, pardos e indígenas, o que está muito longe do cenário de favorecimento dos pretos em detrimento dos brancos, a qual o partido se refere. Outra alegação do partido anexada ao processo é de que, em função da intensa miscigenação brasileira, seria impossível identificar quais seriam os legítimos beneficiários dos programas de natureza compensatória. Assim sustentou em sua fala a representante do DEM, doutora Roberta Fragoso. Existem inúmeros desafios para a implementação de cotas raciais no Brasil. O primeiro deles é a imensa miscigenação que nós temos desde o início da colonização. Não é à toa que uma pesquisa recente realizada pelo professor doutor titular de genética da Universidade Federal de Minas Gerais, chamado Sérgio Danilo Pena, na sua pesquisa Retrato Molecular do Brasil, ele mostra que é impossível no Brasil correlacionar cor de pele e ancestralidade genômica. Em outras palavras, o fato de nós termos tido uma miscigenação bastante intensa desde o início da colonização faz com que seja impossível você olhar para o negro hoje e dizer que ele necessariamente descende de escravo. Da mesma sorte que é impossível você olhar para um branco e dizer que ele necessariamente descende de senhor de engenho. Bela negra negritude que faz cena, senhora menina. Utilizou-se do exemplo do neguinho da beija-flor, o qual, segundo estudo, teria 70% de genes europeus. Fato irrelevante, visto que porcentagem alguma de gene impede alguém de sofrer racismo. Para bem lembrá-la, discursa, em defesa da UNB, a doutora Indira Ernesto Silva. Um argumento recorrente nessa discussão é uma suposta dificuldade de identificar quem é negro no Brasil. Somos miscigenados, sim, mas os negros no Brasil, claros ou escuros, são negros. E não consta na nossa história, no nosso inconsciente coletivo nacional, dificuldades técnicas ou comprovação científica para que uma pessoa negra e para que uma pessoa branca seja identificada como tal. Os olhares brasileiros identificam os negros em qualquer ambiente e nós somos assim reconhecidos para todas as situações reportadas em jornais, revistas, televisão, trabalhos científicos e no nosso cotidiano. Horaci Nogueira dizia que o racismo no Brasil é de marca, não é de origem. Observam-se os fenótipos, não os genótipos. Para nós brasileiros, pouco importa se é uma gota de sangue negro em um branco ou se há 60%, 70% de DNA europeu e neguinho da beija-flor em Daiane dos Santos. Nós não podemos achar que as ciências naturais têm supremacia sobre as ciências sociais. O fato de as ciências naturais dizerem hoje que a espécie Homo sapiens não é dividida em raças não justifica o fim das ações afirmativas. Os dados são realmente preocupantes. Em 2000, cerca de 2% dos negros possuíam diploma universitário, em contraposição a 10% dos brancos. Porém, mais preocupante ainda é o fato de que em 1960, os brancos no meio universitário representavam 1,6%, enquanto os negros 0%. Já em 1999, os brancos passaram a representar 10,5%, enquanto os negros, míseros 2%. Isso representa uma taxa de crescimento da população branca no meio acadêmico de 0,23% ao ano.
Em contraposição à população negra, que detém um número quase 5 vezes menor, apenas 0,05% ao ano. Por isso, em resposta, o reitor da UNB volta a afirmar a importância do sistema de cotas, alegando que esse só deve ser abandonado quando forem eliminadas todas as restrições ao acesso dessas categorias à universidade. Em suas palavras, o combate à discriminação por si só é medida insuficiente à implementação da igualdade. É fundamental conjugar a vertente repressivo-punitiva com a vertente promocional, ou seja, a proibição da discriminação com políticas que promovam a igualdade. Para além da questão universitária, em todas as esferas do social, a discrepância entre brancos e pretos é realmente preocupante. Na esfera econômica, por exemplo, o rendimento mensal de um negro chega a ser 60% menor em relação ao de um branco. Já em relação à mortalidade, no Brasil, um negro tem 12 vezes mais chance de ser assassinado que um não negro. A conclusão imediata que você tira, sobretudo se você observa a linha de crescimento de homicídios no Brasil, é que o crescimento de homicídios no Brasil está muito sustentado na morte do jovem negro. Por dia, nós estamos falando mais ou menos de 82 jovens entre 16 e 29 anos a cada 24 horas. É uma imagem do que isso significa. Imagina que a cada 2 dias cai um avião da Gol ou da TAM, né? Como infelizmente ocorreu aquele acidente aqui em São Paulo uns anos atrás, cheio de jovens entre 16 e 29 anos. A maior parte deles é do sexo masculino, 90 e tantos %, e 77% deles negros. Então, a cada 2 dias, você pega um avião da TAM ou da Gol, ou se quiser outra companhia, você também pode usar, enche de jovens e derruba. E a sociedade não dá sequer uma notícia no jornal. Os dados demonstram tanto uma discriminação racial quanto uma discriminação de classe, pois no Brasil, o negro, em função da sua cor, não consegue emprego nem bons salários facilmente, ocupando, desse modo, as classes inferiores e sofrendo preconceito também por sua condição econômica. Segundo Kimberly Crenshaw, professora de Direito da Universidade de Califórnia e da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, esse fenômeno, dado pela sobreposição de 2 ou mais discriminações, é denominado discriminação interseccional. No caso dos homens negros, como citado anteriormente, seria dado pela sobreposição da discriminação de classe e da discriminação de raça. Porém, em relação à mulher negra, a situação é mais delicada. Além da discriminação por classe e raça, sobrepõe uma terceira, a discriminação por gênero. Por isso, os dados são ainda mais alarmantes. Segundo o mapa de violência, no ano de 2013, foram assassinadas 66,7% mais meninas e mulheres negras em relação às brancas. No âmbito econômico, mesmo após formadas, o salário das mulheres negras é expressivamente menor em relação tanto aos homens negros quanto às mulheres brancas. É como se, na analogia de Kimberly, a mulher negra tivesse uma rota de colisão entre vias transversais, uma relacionada à discriminação por gênero e outra relacionada à discriminação por raça. Por isso, em conversa com a professora Joana Célia, com graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação pela UFSC e coordenadora de Relações Étnico-Raciais da Secretaria de Ações Afirmativas de 2016 a 2017, levantamos a hipótese da elaboração de um sistema de cotas que prestigiasse tanto a questão racial quanto a questão de gênero, visando atender as mulheres negras. A professora fez questão de destacar que se tratavam de subcotas, pois são inseridas dentro das cotas sociais. Porém, em relação a essa hipótese, ela disse que, sem dúvidas, seriam muito bem-vindas. A sociedade espera de nós, mulheres negras. É um recado. Fique no seu lugar. Não estude, não leia. Não estude, não leia. Não denuncie, não resista. É um recado. Mas a gente vai resistir. A gente
É impossível falar desse assunto sem mencionar o período escravista, pois, sem dúvidas, muitas das desigualdades hoje existentes são reflexos dos mais de 300 anos de escravidão vivenciados em nosso país. A escravidão no Brasil é, sem dúvida alguma, uma das principais fontes de toda a desigualdade, toda a injustiça social que ainda existe no Brasil nos dias atuais. Dona Alcídia tem 98 anos e Dona Jane tem 88. Nenhuma das duas irmãs viu a escravidão de perto. Contam que a avó foi beneficiada pela Lei do Ventre Livre de 1871, que declarava livres todas as crianças nascidas a partir daquela data. No entanto, a história de vida das duas mostra bem a evolução lenta das conquistas sociais do negro brasileiro. Já estava trabalhando com 8 anos, fazia tudo direitinho. Lavava o galinheiro das galinhas, tinha galinheiro, né? Eu lavava. Nós só vamos resolver os nossos problemas do presente se nós conseguirmos voltar a esse passado escravista e resolver isso. Eu fico tão feliz quando eu vejo um escuro ou uma escura que fala bem, que estudou, tem profissão. Eu acho que o preço só se valoriza assim, estudando muito, fazer alguma coisa na vida, para ver que ele não é inferior como faziam, como pisavam antigamente, né? Dado o exposto, fica fácil presumir como votaram os ministros, por unanimidade, compartilhando a concepção da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União, votando conforme relatou o ministro Ricardo Lewandowski, pela improcedência total da ação. Em seus votos, citaram demasiadamente os direitos da personalidade, que são aqueles formados pelos direitos necessários para a imersão e afirmação da personalidade de cada um na sociedade, assim possibilitando segurança ao homem em suas relações jurídicas. Ao contrário da distorção realizada pelo Partido Democratas, interpretaram conforme a Constituição que os artigos mencionados condicionam o intérprete e o legislador ordinário, mudando todo o tecido normativo infraconstitucional com a tábua axiológica eleita pelo Constituinte, e marcam a presença, em nosso ordenamento, de uma cláusula geral da personalidade. Isto é, ao invés de impedir ações afirmativas, a Constituição incumbe ao legislador o dever de promover a igualdade material e formal. O ministro Gilmar Mendes trouxe em seu voto o paradigma da igualdade, que afirma que toda igualdade de direito tem por consequência uma desigualdade de fato, e toda desigualdade de fato tem por pressuposto uma desigualdade de direito. Desse modo, para estabelecer a igualdade de fato no caso em questão, é preciso reconhecer as desigualdades e promover uma desigualdade de direito, pois essa desigualdade de direito será a equidade jurisdicional necessária para um balanço justo e conseguinte promoção da igualdade de fato. A ministra Rosa Weber vai além e afirma que quando a igualdade formal não é mais capaz de suprir as desigualdades, ela acaba por se tornar um fardo para os grupos marginalizados. Em suas palavras, sem igualdade mínima de oportunidades, não há igualdade de liberdade. Dois direitos da personalidade fundamentais, igualdade e liberdade, que nesse caso seriam garantidos pelas ações afirmativas. Porém, novamente em conversa com a professora Joana Célia, fica nítido que para serem realmente garantidos, as ações afirmativas precisam ser combinadas com outras políticas. Nas palavras da professora, as cotas étnico-raciais devem ser combinadas com uma política de permanência, para que os estudantes possam viver integralmente no âmbito acadêmico sem se preocupar se poderão comer ou morar. E para além de questões econômicas, a instituição precisa encarar e combater de frente o racismo institucional, que se manifesta cotidianamente no campo universitário por meio das práticas racistas, pelo racismo acadêmico e pelo epistemicídio. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia.